Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja nesse instante com cada um. Nós vamos estar dando início mais uma vez num culto de louvor e adoração ao nosso Deus e vamos cantar o hino de número 324 do cantor cristão, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho pela fé em meu Jesus, não posso duvidar deste amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará do pecado, ouviu-me vem livrar. A sua graça não me recusará. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tem Ele esconde minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal, feito que procuro pertinaz enfraquecer. Confiando então nesta proteção, sigo a Cristo, quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois o meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção, com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre susterá. Amém. Amém, glória a Deus. Finalzinho desse hino que acabamos de cantar nos diz assim: minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Graças a Deus, porque temos um Deus que está sempre ao nosso alcance e muito mais do que isso, Ele está sempre cuidando de cada um de nós. Eu gostaria de orar com você agora, nesse instante, colocarmos mais uma vez. Eu sei que você já cantou esse hino, já cantou orando também, em espírito de oração, mas eu quero orar com você mais uma vez, colocar esse culto, todos os momentos desse culto diante do Senhor. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor realmente é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos segura em suas mãos, é o Senhor, ó Pai, que guarda a nossa vida. E nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, porque confiamos no Teu poder, sabemos que o Senhor é
o Deus da vida, é o Deus da segurança, é o Deus da proteção, é o Deus da salvação. Louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, pela semana que nós já tivemos. Obrigado a Deus pelo nosso trabalho, pelo sustento, pelo alimento que o Senhor colocou sobre a nossa mesa durante toda esta semana. E agora, ó Pai, colocamos este culto mais uma vez diante do Senhor. Pedimos que o Senhor seja o único espectador. Todos nós somos adoradores do Senhor. E o Senhor esteja então contemplando esse culto que fazemos para o Senhor. Queremos honrar ao Senhor, queremos exaltar o teu nome. Então, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa ter total liberdade para falar com cada um de nós através dos hinos, através dos cânticos, através das leituras bíblicas, através da mensagem que vai ser pregada. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o momento de entrega de dízimos e ofertas é um momento muito especial também
Por quê? Porque é um momento de adoração ao Senhor, é um momento de gratidão, é um momento em que nós reconhecemos a boa mão do Senhor sobre cada um de nós. Nós não podemos estar todos aqui juntos, então você não vai trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui para o templo, mas vai aparecer aqui ao lado o número da nossa conta, você vai poder fazer então a sua transferência, o seu depósito, não esquecendo, por favor, de depois enviar para a nossa tesouraria, né, para que possamos colocar no relatório financeiro da igreja a sua oferta e também o seu dízimo. A palavra de Deus, eu gostaria de ler um texto com os irmãos, com os queridos. A palavra de Deus nos diz lá em Ageu, capítulo 2, no versículo 8, a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro aqui representa as riquezas. Então, o que a palavra de Deus nos diz é que as riquezas, tudo que tem valor, pertence ao Senhor. E é por isso, queridos, que nós dedicamos os nossos bens ao Senhor, os nossos bens materiais. É por isso que nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos. É por isso que nós ofertamos também. Eu gostaria de incentivar você durante este mês, de finalzinho do mês de maio e agora início no mês de junho, estarmos em campanha de missões estaduais. Não vamos nos esquecer dos nossos missionários que, em meio a essa pandemia, eles continuam lá no campo e eles continuam então precisando também das nossas ofertas. Por favor, quando você for colocar aí o seu dízimo, a sua oferta, não se esqueça, peça ao Senhor, pergunte ao Senhor o quanto Ele tem com você para a obra missionária. Nós vamos orar nesse momento e depois vamos cantar mais uma vez ao Senhor. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor realmente é o dono do ouro e da prata. A riqueza que existe, tudo isso pertence ao Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Aquilo que o Senhor coloca no nosso bolso, na nossa conta bancária, aquilo que o Senhor permite que cada um de nós possa ter como recurso financeiro, pertence ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, dizer muito obrigado pelo sustento de todos os dias. Dedicamos, ó Pai, os dízimos, as ofertas ao Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua sabedoria para que a administração desses bens possa, em primeiro lugar, honrar ao Senhor, engrandecer o Teu nome, que com esses recursos, ó Deus, possamos proclamar o Evangelho de Jesus, possamos atingir outras pessoas, possamos também suprir as necessidades materiais de outras pessoas. Então, ó Deus, ajuda a cada um de nós, nos ajuda a sermos cada vez mais fiéis também, cada vez mais gratos ao Senhor, porque sabemos que a nossa gratidão se manifestará na entrega e na dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o nosso louvor. Vamos cantar o hino de número 350, Quero Salvador. Quero Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, nos teus braços descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu
Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, consolada em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza e no trabalho, no conflito, no prazer, confiando no Senhor, consolada em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabe que ei, bom pastor, é passar além da morte, longe do perigo e dor, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Olá, meus queridos. Antes do início dessa pandemia em nosso país, eu tinha iniciado uma série de mensagens no Evangelho de João e, naturalmente, tivemos que interromper. Mas eu gostaria de retomar essa série de mensagens a partir de hoje, para que a gente dê continuidade ao nosso planejamento, né, de mensagens à nossa igreja. Mas para esta mensagem eu gostaria de primeiramente falar duas coisas para você. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você qual é o título da mensagem: Jesus, o Senhor dos Milagres. E em segundo lugar, eu quero dizer para você que se você crê em Deus, você crê
em milagres. Então eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia lá em João capítulo 2 e nós vamos ler a partir do primeiro versículo, versículo 1 até o versículo 11. João capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Este, queridos, é o primeiro registro dos milagres de Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho durante um casamento para o qual ele tinha sido convidado. Nenhum dos outros 3 evangelhos registram este acontecimento. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, apenas João registra esse casamento que foi realizado numa localidade chamada Caná, bem pertinho de Nazaré, onde Jesus provavelmente ainda morava, onde ele cresceu e tornou-se homem. Pouco se sabe a respeito dos costumes sobre casamentos na época ali na Palestina. Porém, nesse texto fica claro que a festa do casamento era de muita importância e ela podia até mesmo chegar a quase uma semana. Eles celebravam o casamento por mais do que 4, 5 dias. E deixar de oferecer a devida hospitalidade era uma falta gravíssima. Por isso, a preocupação com a falta de vinho. Imagine, por exemplo, você dando uma festa de aniversário para o seu filho ali que está completando 1 aninho, ou quem sabe até mais, uma festa infantil, e de repente, em 10, 15 minutos da festa, acabaram-se os docinhos. Você vai entrar em pânico, né? Porque as pessoas vão em festa de criança, pelo menos eu vou em festa de criança para comer docinho. E nesse caso aqui, havia acabado o vinho. Mas já que vamos falar sobre milagre, eu tinha anunciado a você logo no início o título da mensagem, Jesus, o Senhor dos Milagres. Já que vamos falar sobre milagre, antes de estudarmos o texto e também aplicarmos para as nossas vidas as lições aqui encontradas, nós precisamos entender o que é milagre. A Bíblia registra 40 milagres realizados por Jesus. Mas, de acordo com o apóstolo João, no finalzinho do seu evangelho, lá no capítulo 21, versículo 25, ele diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem mesmo no mundo inteiro
caberiam os livros que seriam escritos. Queridos, ele está usando aqui uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole. Hipérbole é um certo exagero. É claro que o mundo conseguiria guardar, né? Caberiam no mundo todos os escritos, todos os atos registrados por Jesus. Mas ele coloca aqui para que nós pensemos e já entendamos que, embora a Bíblia registre 40 milagres de Jesus, João está abrindo aqui a possibilidade que muitos mais ocorreram e não foram registrados. Milagres, eles manifestam, eles demonstram o poder de Deus. Um milagre não pode ser explicado racionalmente. É por isso que tantas pessoas hoje ficam incomodadas. Elas querem provar a existência de Deus, elas querem provar que o milagre pode ser explicado e não conseguem. Porque o milagre, ele não é explicado racionalmente. Ele é resultado de uma intervenção sobrenatural em um contexto humano. Somos limitados para entender completamente o que um milagre é e como ele foi realizado. Mas uma coisa é certa, e eu gostaria que você tivesse esta certeza no seu coração. Cada vez que Deus intervém na nossa vida, Ele realiza um milagre. Basta você olhar para a sua própria salvação. Você não considera isso o maior dos milagres? Quando Deus vem, se manifesta, se revela a você, e Ele faz de você uma nova criatura. Este é o maior dos milagres. Os versículos número 1 e número 2 nos dizem que 3 dias depois de Jesus gastar tempo ali com André, Filipe, Natanael, que isso está registrado no primeiro capítulo, conversando com eles, ele vai a um casamento. E os seus discípulos também vão juntamente com ele, porque agora Jesus tem discípulos. E ali estavam então Pedro, João, que agora também já fazem parte da equipe de Jesus, mas é claro, a equipe ainda não está totalmente completa, né? E também nós vemos nesse texto que não apenas Jesus e seus discípulos foram convidados, mas também sua mãe Maria. Maria também estava lá. Queridos, provavelmente aqui nós podemos até presumir que era o casamento de um parente, era o casamento de um amigo mais próximo, né? E é interessante também observar que em momento algum José é mencionado. Provavelmente José já havia morrido nessa época quando Jesus inicia o seu ministério público lá na Galileia. E então agora Jesus está ali com seus discípulos, está ali com a própria mãe, com Maria, e o versículo número 3 nos informa que algo muito constrangedor estava acontecendo na festa. Havia acabado o vinho. E por alguma razão, talvez mais pessoas, mais convidados foram à festa, eles não estavam esperando tanta gente, o vinho acabou. E causou realmente um grande constrangimento, principalmente quando nós olhamos para a cultura do Oriente Médio, uma cultura onde a hospitalidade é muito respeitada, muito apreciada e ele é muito generosa. E naquela época as pessoas, elas tomavam ou vinho ou água, não havia outra bebida em uma festa. Então quando o vinho termina, quando o vinho acaba, gera ali um grande constrangimento para os noivos, para a família dos noivos e, é claro, também para os próprios convidados. E também nós temos aqui registrado uma preocupação de Maria. E essa preocupação de Maria mostra que ela
era provavelmente alguém próxima, quem sabe uma parente realmente do casal, ou estava fazendo parte da equipe do cerimonial, porque era, na verdade, naquela época já existia uma cooperação. Lembre que nós estamos falando de vilas, vilarejos, né? Então, quando as pessoas casavam, quando as pessoas, quando havia um nascimento, todos ficavam sabendo e todos se envolviam naquela cerimônia ou naquela festa. Então Maria, ela percebe que houve aquele momento constrangedor, o vinho tinha acabado. Mas eu gostaria de falar aqui, meus queridos, não exatamente sobre o vinho que acabou, embora seja o ponto também importante aqui, mas o ponto-chave aqui é que ela, Maria, ela foi a Jesus porque sabia que ele poderia fazer alguma coisa a respeito. Quando ela soube que o vinho acabou, imediatamente Maria vai a Jesus. Ela tinha certeza de que Jesus poderia solucionar o problema. A atitude de Maria demonstra que ela sabia muito bem quem era o seu filho. Podemos tirar uma aplicação imediata desse versículo. Você vai a Jesus assim que o problema surge? Ou você tenta resolver os teus problemas sozinho e depois então que você percebe que não consegue mais lidar com aquilo, aí sim o próximo passo é recorrer a Jesus. Então logo Maria percebeu que havia um problema, ela não pensou duas vezes, ela pediu auxílio a Jesus. O versículo número 4, ele causa algum desconforto em algumas pessoas. Muitos têm pensado até mesmo que Jesus foi um tanto quanto rude, um tanto quanto desrespeitoso com sua mãe aqui. Queridos, pode até soar um pouco áspero em português ou até mesmo em outras línguas, mas em hebraico ou provavelmente aramaico, a língua que eles estavam conversando ali, ele a tratou usando uma palavra semelhante a senhora ou até mesmo dama. Jesus, portanto, não desonrou sua mãe em público. Inclusive, muitos defendem a ideia de que Jesus falou a Maria, em particular. Não permitiu que ninguém ouvisse o que ele disse a ela. E depois, então, obviamente, Maria deve ter relatado isso a João. Essa expressão, mulher, que tenho eu contigo, quer dizer mais ou menos isso. O que isso tem a ver conosco? Ou por que você se interessa por isso? O que isso nos interessa? Então, basicamente, o que Jesus estava dizendo, tudo bem, acabou o vinho, mas a responsabilidade é minha? A responsabilidade é sua? Porém, nós podemos também ver aqui, meus queridos, que Jesus estava mostrando a sua mãe, estava mostrando a Maria, que ela não devia olhar para ele apenas como seu filho, mas agora como Senhor. E como Senhor, ele não deveria receber ordens de ninguém. Ele não deveria receber ordens do que fazer ou do que deixar de fazer. Quando ele disse, a minha hora ainda não chegou, ele quis dizer com isso que ainda não era hora para que ele fosse revelado à sociedade judaica como o rei dos judeus, como o Messias prometido. Ela, Maria, não devia precipitar os acontecimentos. Mas, no final das contas, Maria entendeu que Jesus ia dar um jeito naquele problema. Veja o que ela diz, veja lá o que ela diz
aos servos, né? Aos atendentes, aos garçons da festa, no versículo 5, fazei tudo o que ele vos disser. É interessante notar que Maria deu aqui uma ordem aos servos. Por isso que talvez ela fosse ou da família ou parte daquela equipe do cerimonial, né? Talvez ela estivesse tentando também preparar aqueles servos, aqueles homens, para o que iria acontecer em seguida. Eles estavam prestes a ver, a presenciar um milagre. O versículo 6 diz assim: perto dali havia 6 talhas de pedra. Uma talha é um pote de pedra. Essas talhas usadas para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros de água. O judeu, quando ia a uma festa, ele precisava passar por uma cerimônia. Ele se lavava antes de comer, ele se lavava depois de comer. É por isso que nas festas havia muita água, havia muitos potes de água. Então, esses potes estavam ali, cheios de água, justamente para fazer isso. E eram potes extremamente pesados. Você imagine um pote de pedra que pode conter até 120 litros de água. Nos versículos 7 e 8, o milagre acontece. O milagre aconteceu em seguida. Logo após os servos terem enchido os potes com água, Jesus transforma aquela água no melhor vinho que alguém já poderia ter bebido. Jesus pediu para que os servos levassem um pouco de vinho até o chefe, né, daquela festa, até o mestre de cerimônias, né, o encarregado da festa, para que ele confirmasse. Embora ele não soubesse de onde estava vindo aquele vinho, o texto bíblico nos diz que os servos sabiam, o mestre da festa não sabia, mas haveria sim uma confirmação daquele milagre. No instante que aquele homem provasse do vinho, ele estaria confirmando que água tinha sido transformada em vinho. Nem sempre um milagre acontece ou ele chega imediatamente após uma oração ou após uma súplica. Nós precisamos entender que, embora Deus nunca venha a se contradizer, jamais Deus se contradiz, não podemos estabelecer padrões para Deus. Queridos, o único padrão de Deus é a sua soberania. Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, com o motivo que Ele quer. Então, muitas vezes nós pensamos: por que um milagre não acontece na minha vida? Eu tenho orado tanto, eu tenho sofrido tanto, e parece que Deus não intervém na minha vida. Eu digo para você, continue orando, persevere, porque o seu milagre está para acontecer. Eu não sei quando ele vai acontecer, mas o seu milagre está para acontecer. Jesus sabe muito bem como e quando agir, e cabe a nós a submissão à sua vontade. Nos versículos 9 e 10, o vinho que foi miraculosamente criado, porque ele foi criado, ele não saiu de uma uva, ele não foi, aquelas uvas não foram pisadas no lagar, como eles chamavam, mas ele foi criado. Aquele vinho era do melhor e do mais rico tipo de vinho. O que foi reconhecido pelo encarregado da festa imediatamente. E ele então vai ao noivo surpreso, e a Bíblia nos diz que ele vai ao noivo e diz: puxa vida, todos primeiramente colocam o vinho bom, e quando os convidados já tomaram tudo que tinham que tomar, nós colocamos o vinho de
inferior qualidade e você fez ao contrário, você guardou o melhor vinho para o final. Quando Jesus intervém em nossa vida, quando Ele nos transforma, é sempre para o melhor. Tudo que Jesus faz é melhor do que qualquer outra coisa que já fizemos no passado. Quando milagres acontecem, eu quero dizer novamente para você, quero insistir, e eles acontecem. É para mostrar o poder de Deus em tornar as coisas melhores do que uma vez elas foram. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo número 11. Os fatos descritos aqui no versículo número 11. Em primeiro lugar, João deixa claro que este milagre inaugura a série de milagres que Jesus iria realizar. O versículo diz: esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Então, o versículo 11 nos diz: a partir daquele momento, então, os milagres de Jesus começaram a ser registrados, começaram a ser evidenciados. Em segundo lugar, João também menciona o lugar onde este milagre foi realizado. Uma cidadezinha, um vilarejo, um lugarzinho pequeno chamado Caná, na Galileia, pertinho de Nazaré. Em terceiro lugar, Jesus é o realizador do milagre. E como o realizador do milagre, ele é a pessoa mais importante. Ele é o centro do milagre. Sua glória é revelada. Note que tudo mais permanece nos bastidores. Tudo mais permanece atrás das cortinas. Quem era o noivo? Não sabemos. Quem era a noiva? Afinal de contas, quando nós vamos aos casamentos, né? Nós vamos com aquela curiosidade de ver a noiva bonita, naquele vestido maravilhoso. Quem era a noiva? Também não sabemos. Por que Maria estava presente na festa? A palavra também aqui se silencia, o texto se silencia quanto a isso. Nós não temos muitas informações. Você percebe que somente Jesus foi enfatizado? Queridos, esta é a verdadeira característica de uma vida cristocêntrica, de uma mensagem cristocêntrica, de um texto cristocêntrico. Ele enfatiza Jesus. As circunstâncias podem ser importantes, elas são importantes. Havia uma festa, havia um casamento, olha que coisa maravilhosa. Os discípulos estavam lá, Jesus gostava de estar com pessoas, ele era festeiro. A mãe de Jesus estava lá. O acontecimento de ter acabado o vinho é algo também importante, crucial. As circunstâncias são importantes, mas nunca serão mais importantes que o próprio Senhor que realiza o milagre. Quando Jesus faz um milagre, não é para que uma igreja seja exaltada, não é para que um determinado pastor seja reconhecido como homem de Deus. Também não é para trazer holofotes sobre aquele que recebeu o milagre, como se ele ou ela fosse um filho especial, fosse um filho favorito, preferido de Deus. Não há nada ou ninguém mais importante do que aquele que realiza o milagre. E o final do versículo número 11 nos diz o resultado de tudo isso. Qual foi o resultado de tudo isso? É que seus discípulos tiveram sua fé fortalecida. E isso nos inclui também. Eles já criam, mas agora a fé deles, como também a nossa, havia se tornado mais firme ainda. Isso é uma realidade. Nós cremos em Deus, nós cremos no poder de Deus, mas quando Deus age, quando Ele se manifesta, quando Ele realiza um milagre,
Não é verdade que nós cremos mais ainda? Não é verdade que a nossa fé é confirmada e fortalecida? Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O exaltado deve ser sempre Jesus. Queridos, é claro que o Senhor, Ele espera que nós façamos a nossa parte, mas quando nos vemos muito cansados, às vezes até mesmo exaustos, talvez seja porque estamos tentando fazer a parte que não nos cabe, a parte do Senhor. Que tipo de milagre você precisa que Jesus faça na sua vida? O que é tão difícil ou aparentemente impossível para você mudar? Será que é um relacionamento quebrado que precisa ser restaurado? Como andam as coisas aí na sua casa? Nessa crise, nessa pandemia, como andam os relacionamentos? Quem sabe essa pandemia trouxe dificuldades financeiras para você e para sua família. E você tem contas para pagar, como eu também tenho, como todos nós temos, e não há recursos financeiros. Quem sabe seja o desemprego que chegou. Você conhece alguém que perdeu o emprego por conta do momento que estamos vivendo? Ou quem sabe seja algo totalmente espiritual, aquela conversão daquele filho, daquela filha, do marido, da esposa, a conversão daquela pessoa que você tanto ama. Eu gostaria de dizer para você, dê a Jesus a oportunidade de Ele realizar um milagre na sua vida. Dê a Jesus a oportunidade de, quem sabe, te surpreender com uma ação totalmente sobrenatural na sua vida. Aquilo que nós somos incapazes de fazer, Jesus pode fazer. Aquilo que nós consideramos totalmente impossível, Jesus não conhece esta palavra. Impossível não está no dicionário de Jesus. Glória a Deus por isso. É por isso então que Jesus precisa ser a primeira pessoa a quem nós recorremos quando o problema surge. Não gaste as tuas forças inutilmente, a não ser que seja a parte que te cabe, aquilo que você deve fazer. Mas não tente fazer a parte de Deus, não tente fazer aquilo que cabe ao Senhor fazer. Eu quero concluir lendo com você Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. A palavra de Deus nos diz assim: àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queridos, que você possa pedir ao Espírito Santo para aplicar no seu coração a mensagem que você acaba de ouvir. Eu quero orar com você nesse momento. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra que foi registrada. Apenas João registrou. Coube ao Senhor, coube ao Espírito Santo inspirar apenas João, para que ele então pudesse registrar este grande acontecimento, este grande milagre que foi transformar água em vinho. Para que eu e você hoje possamos não apenas ter a nossa fé fortalecida, assim como os discípulos tiveram, mas possamos perceber que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que esteja dentro da sua vontade, dentro dos seus planos. Muito obrigado a Deus, porque através dessa palavra, através deste texto, nós podemos enxergar aqui o teu poder.
e podemos dizer que servimos a um Deus que tudo pode. Louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de dar um aviso à igreja. Durante esses meses, que ficamos ausentes dos nossos cultos presenciais, nós não fizemos a celebração da Ceia do Senhor em nenhum momento, nenhuma gravação nossa, nenhum culto online. Eu gostaria então de avisar os irmãos que nós faremos a celebração da Ceia do Senhor ainda online no próximo domingo. Então, próximo domingo será dia 7 de junho. Então, no culto das 19 horas, nós faremos então a celebração. Eu gostaria então de incentivar você, durante a semana, você já vai se preparando aí com a sua família, compre lá um suquinho de uva, um pedacinho de pão, para que no momento apropriado, durante o culto, você esteja preparado, para que possamos então celebrar a ceia do Senhor desta forma. Não estamos todos juntos, mas estaremos juntos em pensamento, estaremos juntos na comunhão que o Senhor permite a cada um de nós. Então é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos. No dia 7 de junho, primeiro domingo de junho, nós celebraremos a ceia do Senhor. Queridos, eu gostaria de desejar a você uma semana de lutas, sim, mas de muitas vitórias em Jesus. Nós estamos sempre dependentes do Senhor, os milagres que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, e logo, logo nós estaremos juntos novamente e podemos então ter a oportunidade de testemunhar de tanta coisa boa, de tanta coisa maravilhosa que o Senhor continua fazendo, apesar do momento que estamos vivendo. Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto gratos e pedindo as bênçãos do Senhor para esta semana. Deus querido, agradecemos o Senhor por este culto, agradecemos o Senhor pelos cânticos, pelos hinos, pela leitura bíblica, pela tua palavra que foi pregada. Pedimos ao Senhor que esteja atuando no coração de cada um de nós, na nossa mente, que possamos realmente, ó Deus, viver uma vida que agrada ao Senhor, viver para te honrar, viver para glorificar o Senhor. Pedimos, ó Deus, uma semana de lutas, de vitórias em Jesus, uma semana de proteção, uma semana de sustento espiritual, emocional e material. Eu quero abençoar, Senhor Deus, a Igreja Batista do Jardim Acrópole. Eu quero abençoar todos os nossos amigos e irmãos em Cristo que participaram deste culto, assistindo a este culto. Que o Senhor possa derramar da sua graça, que o Senhor possa derramar da sua misericórdia, da sua bondade sobre cada um. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.